Quero convidar você a voltar ao Salmo de número 106. Haja visto que nós ainda estamos na peregrinação aí do Salmo 106. Se Deus permitir, a gente ainda trabalha mais uns 3 salmos aí até esse ano. E quando chegar no Salmo de número 119, se puder baixar só um pouquinho, eu estou sentindo alto aqui. Não sei se eu estou... Tá? E aí, chegando no Salmo 119, quem sabe a gente, 2030, a gente finda, né? E aí a gente já estudou boa parte dos Salmos. Salmo 106, versículo de número 24 a 33. Está aí. Salmo 106, verso 24 a 33. Por que esse tema? Você vai perceber que ele volta um tempo todo aqui no Salmo. Ele volta de maneira óbvia, ele volta de maneira, entre linhas aqui. Então joga os seus olhos lá. Verso 24. Diz assim a santa palavra do Senhor. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações a sua descendência e o dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa dele sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Senhor, ajuda-nos, dá-nos graça, que a tua palavra, de maneira aguda, como sempre assim o é, possa rasgar os nossos corações, e que o teu Santo Espírito, de maneira precisa, como sempre o é, possa trazer o bálsamo, possa aplicar tudo o que há necessário, para que cicatrize o rasgo feito nos nossos corações. Tudo isso para arrancar o que não é teu, a fim de que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Dá-nos a graça nessa noite de ouvi-la de maneira atenta e de aplicá-la após escutá-la. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você perceber, esse texto vai e vem, ele volta a esse assunto. Verso número 24, ele diz, não deram crédito à sua palavra. Verso de número 25 diz, não acudiram à voz do Senhor. Logo adiante você vai ver que eles simplesmente desprezaram o Senhor, com tais ações o provocaram a ira. Ações estas que destoa daquilo que a voz do Senhor já tinha estabelecido. Ou seja, também mostra que eles não deram a voz ou ouvidos à voz do Senhor. E para findar, diz que eles foram rebeldes ao Espírito de Deus, o que significa dizer que eles foram contrários à voz do Senhor. E isso nós chegamos a uma conclusão, e que ele vai deixar muito claro aqui, é que à medida que você não ouve a voz do Senhor, você está fadado a todos os tipos de males que essa vida pode nos trazer. À medida que você dar ouvidos à voz do Senhor, você está até susceptível a determinados males, mas você pode contar com o auxílio do alto, cientes de que Deus há de nos conduzir em absolutamente tudo, porque a sua mão é a favor ou favorável na vida daqueles que escutam a sua voz, e ele tem a mão desfavorável com aqueles que não ouvem a sua voz. Por isso, se eu tenho uma dica para você de vida, eu queria dizer, ouça a voz do Senhor. Saiamos daqui nessa noite, não apenas atentando para o que o Senhor falou, mas praticando aquilo que o Senhor falou. Porque é muito comum que nós também possamos nos tornar quase que profissionais de sermões. Você pode escutar o melhor sermão do mundo, mas se porventura o que sai, quando você sai dessas portas, muitas outras coisas tomam a sua mente e o seu coração, dificilmente ela vai causar o efeito que deveria causar. Por quê? Porque nós devíamos atentar à voz que Ele nos trouxe.
Isso deveria causar incômodo, isso deveria causar estímulo para que nós venhamos a não só ouvir algo que pode ser muito benéfico para a nossa vida, mas aplicar esse algo benéfico na nossa vida. E por essa razão, quando eu leio esse texto, eu lembrei de uma história de um pastor que estava cansado de ver seus sermões caírem no vazio, caírem no esquecimento da sua congregação. E ele resolveu dar uma lição inesquecível aos seus ouvintes. Conta que num dos cultos semanais mais concorridos, ele subiu ao púlpito com seu aparelho de barbear. E aí, obviamente, ninguém entendeu. Já pensou eu chegando aqui no domingo à noite com um aparelho de barbear, com uma bacia, água na bacia, espuma, espelho e toalha. Ele nem sequer cumprimentou a igreja. E tranquilamente ele colocou a água na bacia. Ele simplesmente ajeitou o espelho em cima do púlpito, fez a espuma e começou a passar no rosto. E aí fez de um lado e fez de outro. Depois de todo o seu rosto estar cheio da espuma, ele começou a se barbear. Já pensou? Gastou vários minutos nisso e parecia mais uma eternidade para aqueles que estavam lhe assistindo ali. Ao final, quando todos esperavam que o pastor fosse dar um desfecho maravilhoso, algo assim que ia ficar guardado no coração daquelas pessoas, ele simplesmente enxugou o rosto com a toalha, encerrou o culto e despediu as pessoas de volta para sua casa. Obviamente que ninguém entendeu absolutamente nada, não tinha o menor sentido o que aquele homem fez, qual é o nexo, qual é a razão, qual é o objetivo com o qual ele faz algo desse tipo. O povo comentou o fato todos os dias, tentando adivinhar o significado de tudo aquilo. Que mensagem foi que o pastor desejou nos passar? Qual o simbolismo espiritual, talvez da água, do sabão, do prestobarba, enfim, qual é o simbolismo ali que ele quis nos transmitir? Dias depois, quando ele subiu novamente àquele púlpito, a igreja estava absolutamente lotada, cheia. O pastor olhou para a congregação e disse-lhes, haja vista que ele foi o assunto da semana: eu sei que vocês querem saber o significado do que fiz aqui no púlpito na semana passada. E eu vou dizer absolutamente tudo a vocês. Não há significado algum. E aí foi que ninguém entendeu mais nada mesmo. Ou a gente tira ele da igreja, ou ele vai tirar-nos da igreja. Ele bateu com a cabeça e ficou maluco. Ele disse: não há nenhum simbolismo, não há nenhum desfecho maravilhoso naquela história, não há nenhuma mensagem para que eu comunique para vocês, não há nenhuma moral da história. No entanto, se podemos tirar alguma lição disso tudo, é a seguinte. Aí ele disse: há anos eu venho apresentando para vocês a mensagem bíblica, mas não tenho visto nenhuma mudança em suas vidas. Minhas mensagens têm caído em esquecimento. Tão logo vocês saem desse templo, porta fora, vocês parecem nem lembrar mais do que vos falei. Eu gostaria que vocês comentassem os sermões, a palavra de Deus durante a semana, e pensassem no que Deus falou com vocês, do mesmo modo como se dispuseram a comentar o meu barbear nos últimos dias. Aí ele disse a coisa que arremata tudo. Aí ele disse assim: ou será que a minha barba é mais importante para vocês que a palavra de Deus? Meus irmãos, o que eu quero dizer com essa história? É que não há nada mais especial do que a palavra de Deus, que deve ser assunto nosso, deve ser o que as vacas fazem, os animais fazem, eles ficam ruminando. Você já viu? Você parece que não para de comer, né? Vaca fica lá o tempo todo ali. É um pouco disso que a gente deveria fazer, para que a gente pudesse amadurecer cada vez mais, desfrutar dos benefícios advindos da santa palavra do Senhor, porque não há nada mais importante do que a palavra dele. Hoje, eu queria junto com você pensar nesse assunto de pessoas que não deram a voz ou ouvidos à voz do Senhor. E a primeira coisa que eles fizeram foi exatamente o seguinte: eles desprezaram. Houve desprezo pelas coisas que Deus falava. Houve um menosprezo pela terra prometida na história que nós estamos aqui inseridos. Mas eu queria que você pensasse junto comigo também
Quantas vezes nós falamos acerca da terra prometida a nós? Do céu, do novo céu e nova terra. Mas quanto disso tem ficado aqui no nosso coração e feito com que lembrássemos disso rotineiramente na nossa semana? E a gente olha para esse povo e diz assim, que povo ruim. Mas percebe que muitas vezes a gente também despreza as coisas do alto. Por essa razão eu queria que você junto comigo tivesse o constrangimento que eu tive à medida que eu pensava nessa passagem e mergulhava nela. Ela diz o seguinte, estou no verso 24, ele diz assim, também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Uma das grandes promessas que Deus havia feito a Abraão foi exatamente a promessa de uma terra para seus descendentes. E escute, fazia 2 anos que Israel havia saído da nação do Egito, quando o Senhor os conduziu a um lugar chamado Cades Barneia, na fronteira da terra prometida. Deixa eu lhe ajudar aqui, olha só. Eu sei que não está dando para você ver. Isso aqui é tudo Canaã, olha que coisa. Canaã, a terra prometida. Ó Cades Barneia onde é, E aqui é o Egito, aqui embaixo, Você não está vendo. Só os espirituais veem. E é o Egito. Eles saem daqui e estão, Cades Barneia. Eles estão na fronteira da terra prometida. Escute, todavia, no lugar de crer que Deus lhes daria a terra, o povo pediu a Moisés que nomeasse uma comissão para investigar essa terra de Canaã, essa tal terra que Deus disse que ia dar a gente. Nós desejamos conhecer essa terra, mas escute, Deus já havia feito isso por eles. Se não, observe, estou lá em Ezequiel, Capítulo 20, verso 6 diz assim, naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito. Olha o que ele diz, para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Vocês não precisam mais saber como é essa terra, vocês já têm Deus dando um relato do que é aquela terra. De modo isso deveria compungir o vosso coração e não ter a menor dificuldade se a terra vai ser boa, porque aquele que sabe o que é bom já disse que a terra é boa. Não precisa duvidar, nem que a terra é boa, nem tampouco que a terra será nossa. Afinal de contas, ele disse que a terra seria nossa também, como disse que a terra era boa. De modo que, para que ter espia? Para que ter uma comitiva para analisar a terra? Então, o que é que Israel não precisava? Israel não precisava de mais fatos. Israel precisava era de fé. Essa é uma das coisas que a gente precisa aprender. Não precisamos mais de evidências, nós precisamos é confiar naquele que já nos disse a verdade dos fatos. Nós não precisamos mais de fatos, mas de confiar naquele que nos revela tudo. Mas o fato é que um grupo de 12 homens foram escolhidos para espiar a terra. 10 dos 12 espias relataram que Canaã era uma terra perigosa. Eles vão lá, observam a terra e dizem assim, olha, a terra é muito perigosa. A terra tem uns gigantes. As cidades que lá da terra prometida, elas são altas. Os exércitos são enormes. Ou seja, vai ser impossível a conquista da terra. Então podem ir tirando o cavalinho da chuva no que depender de mim e do que eu vi. Por mim, não vamos. 10 deles, dos 12, dá o relatório dessa forma. Outros 2 espias, esses ficaram bastante conhecidos, seus nomes eram Josué e Caleb. Eles deram um relatório totalmente contrário, isto é, eles disseram, a terra é boa. Não, a terra não é boa, a terra é maravilhosa. Não apenas maravilhosa, a terra tem frutos impressionantes. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós vamos conquistar essa terra sem dúvidas. Porque Deus está conosco. E Ele já nos deu a promessa. Todavia, acredita em quem esse povo deu ouvido. Nos 10 do relato contrário. O povo deu ouvidos ao relatório pessimista dos 10. Voltaram os olhos para as crises e começaram a chorar. E a murmurar e a planejar sua volta para o Egito. Irmãos, às vezes é um pouquinho assim, né? Eu não sei se esse é o caso, se você já passou por isso ou se passará. Mas às vezes a gente se achega a Deus
tem um encontro com Jesus, tem a vida transformada, e a gente começa a experimentar determinadas coisas que a gente não imaginaria que experimentaria logo agora que somos de Deus. Logo agora que nos aproximamos dele, que estamos sendo orientados por ele dia após dia. A gente não... Quando está distante de Deus, é isso mesmo, é Deus castigando, é para que você abra os olhos, aquela coisa toda. Mas perto de Deus, como é que eu poderia imaginar que essa vida seria assim? Não era para ser o contrário, ele me abençoar porque eu estou agora mais pertinho dele? E aí o que é que vem muitas vezes no coração de tais pessoas? O desejo de voltar ao Egito. O desejo de viver distante de Deus, ou daquela forma que não tinha tanto problema como a gente tem hoje. Mas escute, eles não deram crédito à palavra de Deus, que prometia a posse da terra, mas ao que os seus olhos viram. E este é o pecado fundamental, escute, a saber, não crer na palavra do Senhor. Esse é o pecado fundamental. É a gente não acreditar naquilo que Deus diz. E por causa disso o Senhor anunciou que todos com 20 anos ou mais de idade morreriam no deserto ao longo dos 38 anos subsequentes. E em seguida Deus ainda enviou uma praga que matou os 10 espias incrédulos. Veja, não é boa coisa não confiar ou não dar ouvidos à voz de Deus, porque sempre termina em tragédia. Sempre termina em tragédia. Aquilo que deveria ter sido uma grande marcha de vitória transformou-se numa trágica marcha fúnebre, porque foi exatamente isso que aconteceu. E é isso que acontece quando queremos fazer as coisas, escute, a nossa maneira, e nos recusamos a crer no Senhor e a lhe obedecer. E é aqui que eu acho que é importante destacarmos algumas coisas. É importante destacar primeiro, quando a herança prometida do céu, figurada, me escute, aqui pela expressão, verso 24, terra aprazível, que é, leia-se, terra prometida, quando ela não é considerada digna de todas as dores e dificuldades que podem ser suportadas e encontradas no caminho rumo a ela, a herança prometida torna-se pouco estimada por aqueles que estão caminhando rumo a ela, como no caso dos israelitas, que por amor ao conforto e temor dos cananeus, eles estavam prontos a voltar ao Egito. E aí o verso 24 deixa muito claro isso. Ele diz assim: desprezaram a terra aprazível. A terra aprazível, a terra prometida, era um tipo de céu. E aqui eu quero extrair a minha primeira lição da noite. É dizer para você que quaisquer que sejam os desafios, as dores e dificuldades ao longo do caminho, persevere e não volte atrás. Sabe por quê? Porque o céu é digno das nossas aflições. É como se dissesse mais ou menos assim: vai valer a pena, não desista no meio do caminho. William Gurnall foi um teólogo inglês do século de número 17, e ele disse assim, ele disse: as aflições são tão necessárias para nosso transporte ao céu, quanto a água para levar o navio ao porto. Isso é lindo. Por quê? Preste bem atenção nisso, preste atenção. Eles não conseguiam acreditar que o deserto era o caminho para Canaã. Olha que coisa linda, Glauber. Olha que coisa linda isso aqui. O deserto era o caminho a Canaã, a terra prometida. A beleza disso aqui é porque isso acontece também conosco. O mesmo acontece conosco quando nós temos problemas. Por quê? Porque nós reclamamos, nós não cremos, presta atenção nisso, que possam ser compatíveis com o amor, ou que no final elas possam nos fazer o bem que nós não imaginamos que elas façam. Mas esse é o caminho para Canaã. E muitas vezes é isso que Deus está fazendo conosco. Alguém já disse uma coisa que eu achei linda, resolvi inserir. Ele disse assim, ó: há milhões que preferem ir dormindo para o inferno do que ir suando para o céu. E essa semana eu estava no Instagram e vi um videozinho do pastor Rodrigo. E ele disse uma coisa bela. Ele disse assim, ó: mais precioso para Deus não é o seu conforto, mas sua fé.
E é por isso que, se Deus tiver de mexer no seu conforto, Ele vai mexer. Porque maior do que o seu conforto é a preservação da sua alma. Não se assuste quando não tiver confortável a vida aqui embaixo. É Deus aperfeiçoando para a vida lá em cima. Sem as quais você pegaria um caminho totalmente diferente. E esse não é o caminho que conduz a Canaã. Não foi à toa que Jesus alertou que estreita era a porta, lembra? E apertado o caminho que conduz ao céu. Obviamente, quando a gente pega um carro, eu lembro, a época, estávamos voltando de Natal, e a família do nosso irmão Elnatan, né? Gorete, Onildo. De repente a gente veio de lá, tudo dentro de um carro, eram umas 5, 6 pessoas. Um aperto maior do mundo. Foi dura aquela viagem. Tanto é que a gente já viajou muitas vezes, mas a quem vem mais à mente é essa, do aperto, que é desconfortável. É isso que Jesus estava dizendo para a gente. Nem sempre será confortável, invariavelmente será desconfortável. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas esse é o caminho para Canaã. De modo que o que deveria nos estimular é exatamente o destino final. E nisso Jesus nos ensina, porque lá em Hebreus, capítulo número 12, versos de número 1 e 2, Jesus mesmo falou, ele disse assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, o autor aos Hebreus, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, agora preste atenção, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que significa vergonha, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Não faça caso da vergonha, das dores, das angústias que nós haveremos de desfrutar aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque no final é céu. Porque no final é glória. Porque esse é o caminho para a terra prometida. Esse é o caminho para o céu. Ou você quer pegar outro caminho? Lição de número 2. Quanto do céu ocupa seu coração? Quanto do céu ocupa seu coração? Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais do céu ocupar meu coração, mais eu estou lembrando do meu destino final. E mais será suportável, ou suportáveis as dores que eu haverei de encontrar na estrada que me leva aos céus. Da incredulidade, a murmuração, se não veja, estou no verso de número 25, olha o que diz o verso 25. Ele diz assim, olha, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Veja, da incredulidade, a murmuração, e isso aqui é uma passagem breve e natural. Eles chegaram a chorar quando tinham o melhor fundamento para se alegrar. Veja, murmuração é algo característico em tempos de deserto. É muito comum no meio evangélico você escutar essa expressão, fulano está no deserto. O deserto é uma expressão que muitas vezes é utilizada mais nos círculos pentecostais para dizer que você está enfrentando dificuldades, momentos de provações. E é interessante porque murmuração é algo característico de momentos de deserto, porque à medida que prosseguimos com esta narrativa do Salmo de número 106, nós encontramos os israelitas constantemente murmurando. Lembra a história. Eles saíram do Egito, quando eles estavam chegando bem pertinho do Mar Vermelho, eles levantam os olhos e os egípcios estão perseguindo eles. E o que é que eles fazem? Murmuram. Chegam a uma fonte, lá já no deserto, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, chega numa fonte, e quando se dá de cara com essa fonte, morrendo de sede é verdade, a fonte é amarga, e mais uma vez, o que é que eles fazem? Murmuram. E então, nada de pão, e o que é que eles dizem? O Senhor trouxe aqui para nos matar de fome, e eles redobram a murmuração. Moisés não está com eles, porque foi lá no monte, ter com o Senhor. E o que é que acontece? Murmurações. Eles estão próximos da terra prometida, mas os seus habitantes eram gigantes. A cidade era murada com muralhas altíssimas.
e eles dizem assim, é uma cilada, chuta que é laço. Não vamos. E eles fazem o quê? Murmuram. É uma tempestade de murmuração. Deixa eu fazer a minha terceira lição. Você conhece alguém assim? Que nada tá bom, sempre tá ruim? Reclama disso. Reclama disso. Se tá quente, reclama. Se tá frio, reclama. Se a comida atrasou, reclama. Se veio rápido, reclama de absolutamente tudo. Mas eu quero dizer, será que você não é assim? Será que muitas vezes não nos falta uma coisa na Escritura chamada de contentamento? Contentamento. Verso 25, parte B, por favor, me acompanhe. Ele diz assim, ó. E não acudiram. Acudiram, talvez a sua tradução venha com a minha proposta de tema do sermão, que é não deram ouvidos. Acudiram, deram ouvidos. Não deram ouvidos à voz do Senhor. Sabe por quê? Porque os murmuradores, eles são maus ouvintes. Eles esqueceram as situações impossíveis que Deus já havia revertido, que Deus já havia feito alguma intervenção lá. Eles esqueceram. Por quê? Porque a murmuração nos faz esquecer do Deus que nós servimos. Pule para o verso 26. Olha o que ele diz. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E aqui eu queria que você pensasse junto comigo. Basta que Deus levante a sua mão contra um homem para que chegue o seu dia. E é isso que ele está deixando muito claro aqui. A mão erguida desceu para ferir. Deus jurou acabar com essa turma lá no deserto. Me parece haver um contraste aqui. Olha o contraste, eu acho que é intencional da parte do autor. Simplesmente, verso 25, ele está dizendo que eles rejeitaram Deus, não é isso? Verso 25. Verso 25 diz: antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Ou seja, eles rejeitaram o Senhor. Agora quem é que rejeita? É Deus que rejeita eles. Eles rejeitam o Senhor rejeita eles. E Deus, quando rejeita, se levanta contra eles. E eles perecem lá no deserto. Não houve renovação de oportunidades, você percebe? Você tem ideia de quantas vezes Deus já lhe deu ricas oportunidades na vida? Eu falava isso, inclusive, no nosso EJC. Quantas vezes Deus já nos deu oportunidades na vida de escutar a sua voz, de dizer assim, toma cuidado, abra os olhos, venha para Cristo, se entregue a Ele. O caminho que você está tomando é um caminho perigoso, é um caminho de morte. Dê ouvidos à voz do Senhor e invariavelmente a voz do Senhor tem sido rejeitada, abafada, tem sido deixada de lado. Só que chega uma hora em que cessam as oportunidades. Este é o caso, e é o caso que acontece com muitas pessoas nesse mundo. Quem sabe hoje já não partiram inúmeras pessoas que já tiveram em igrejas como essa, que já escutaram várias vezes a voz de Deus, que já escutaram pastores fiéis a Deus, lhes pregarem genuinamente a palavra do Senhor e nunca deram ouvidos. E chega uma hora que não tem mais oportunidade da parte de Deus. Não houve renovação de oportunidades. E aqui tem um ponto importantíssimo. É que a má decisão deles em um determinado momento da vida foi fatal. Determinado momento da vida foi fatal. E aqui há um contraste que para mim também está muito claro. É que a mesma mão que tanto os ajudou na peregrinação foi a mesma mão que agora os golpeou. Porque não deram ouvidos à sua voz. Verso 27, por favor. Diz assim, ó. E também derribaria entre as nações a sua descendência, e os dispersaria por outras terras. Aqui nós temos uma referência ao cativeiro, tanto assírio como babilônico. E a ideia é que Deus já sabe que os descendentes deles reproduziriam os seus pecados, e por isso Deus havia de os castigar. E aqui estava lendo certa vez uma mulher chamada Charlotte Elliott. E ela é uma escritora e poeta inglesa do século XVIII. E ela escreveu certa vez uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ela disse assim, ó. Meu Deus e Pai, enquanto eu me desvio para longe de casa,
no caminho áspero da vida. Ó, ensina-me a dizer de todo o coração, tua vontade seja feita. Mas ela está dizendo assim, Senhor, se eu me desviar, não permita. Não deixa que a tua vontade seja feita. Ensina-me a dizer de todo o coração, não a minha, mas a tua vontade seja feita. Que essa seja o tema preferido de minha vida. Mas lamentavelmente não foi isso que aconteceu. Chegamos na segunda coisa. Primeiro, não deram ouvidos à voz do Senhor. Como eles não deram ouvido à voz do Senhor? Eles desprezaram a terra prometida. Eles desprezaram a terra que Deus prometeu. E eu volto a pergunta para você. Você tem dado ouvidos à voz do Senhor? Aí você diz assim, claro que eu estou dando ouvido. Ok, vamos ao teste. Quanto do céu você tem pensado? Você tem dado ouvidos à voz do Senhor? Mas quanto das coisas celestiais ocupam sua mente e coração? Segunda coisa, que você não caia em desprezo, primeiro. Segundo, que você não caia em desobediência. Verso 28, por favor. Essa história, na verdade, veja o verso 28 comigo e aí a gente já passa para esse texto. Ó. Então já me ajuda. Eu acho que saiu alguma coisa. Opa, voltou aí. Boa. Pronto, vamos lá. Acho que eu que... coloquei. Números 25, por favor. Veja comigo o verso 28 e aí a gente já pula para Números 25. Vamos lá? Olha o que diz. Verso de número 28. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Pula para Números 25 agora. Vamos lá. Números 25. O que é que divide aí? Lembra que a gente leu essa passagem no início do culto? O que é que divide? Qual é o tema que divide o capítulo 24 do capítulo 25? Aqui na minha Bíblia tem assim, ó, a adoração a Baal-Peor e o zelo de Finéias. Vamos ao texto, estou no verso 1. É o que aconteceu lá, tá? No versículo de número 28 do Salmo 106. Juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios. Diz assim, verso 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Você tem aqui o pecado da imoralidade sexual. Olha que coisa forte é isso aqui. O povo que pertencia ao Deus Santo estava levando esse tipo de vida. Verso 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, segundo o pecado, idolatria. No lugar de se prostrar então somente a Deus, se prostraram aos ídolos dos moabitas. Verso 3, juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Baal-Peor era o ídolo dos midianitas. A palavra Baal aqui tem um significado equivalente a senhor, dono, patrão. Olha como isso aqui é forte e não à toa entra aqui no discurso nosso do texto, né? Eles estavam agora servindo a um outro dono, a um outro senhor, a um outro patrão. Peor era exatamente o monte. Números capítulo 23, verso 28 diz assim. Peor é exatamente o monte onde ocorria a adoração a essa divindade. Então por isso é Baal Peor. Baal a divindade, Peor o monte. E aí, deixa o dedo em números, mas verso 28 final, não precisa nem você abrir, escuta só. Verso 28 que a gente acabou de ler, diz assim, ó. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Provavelmente aqui é uma referência aos sacrifícios realizados aos ídolos que na escritura são vistos como pessoas ou como seres mortos, sem qualquer vida. Os salmos dizem isso, né? Israel deveria adorar quem? Ao Deus vivo.
E no lugar de adorar ao Deus vivo, eles estavam adorando ao Deus morto, ao Deus aqui dos midianitas. E as coisas, leia-se, alimentos, sacrificados aos ídolos, eram comidos por aqueles que estavam participando daquele momento, tá? E 1 Coríntios, se eu não me engano, é 1 Coríntios, capítulo 5, 8, melhor 8, diz que o próprio apóstolo Paulo diz que é idolatria quando você vai para esses determinados locais e se alimenta dessas refeições que foram totalmente dedicadas aos ídolos. Então, por isso que o Salmo está dizendo que eles cometeram aqui idolatria. Só que tem algo interessante aqui, e muito provavelmente você conhece a história. Por essa razão, a gente leu no início o capítulo 24 de Números, porque a transgressão em Baal-Peor, ela é descrita em Números 25, mas é importante a gente entender o que aconteceu em Números 22 e Números 24, a fim de a gente compreender o contexto. Isso é muito bacana por conta de algo que aconteceu essa semana, achei muito interessante também por isso. Escute, o rei de Moabe contratou o profeta Balaão, lembra da história, capítulo número 24. O rei de Moabe contratou Balaão para que ele pudesse amaldiçoar a nação de Israel, que era o povo de Deus. Mas Deus transformou as maldições de Balaão em bênçãos para o povo de Deus. Porém, Balaão preparou uma armadilha para Israel. O que foi que ele disse? Eu não posso amaldiçoar, Deus transforma a minha maldição em bênção. Eu não posso. Então vamos fazer o seguinte, falou para o rei de Moabe. Ele disse assim, eu sugiro ao rei que você haja como um bom vizinho e convide os líderes das tribos de Israel a participar de um banquete com os moabitas. Seria um banquete religioso. O Senhor daria as boas-vindas e trazia esse povo para a gente. O que significava que eles haveriam ou terão que comer das comidas oferecidas aos ídolos. Bem como, nas ocasiões, haviam prostitutas cultuais. Então eles não apenas comeriam das coisas sacrificadas aos ídolos, o que culminaria ou constataria a idolatria. Mas eles também se prostituiriam com as prostitutas cultuais. E sabe o que aconteceu? Deu certo. Veja, não precisa nem você abrir, eu coloquei aí para você não ter trabalho. Eis que estas, leia-se mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Olha que coisa interessante, Apocalipse, capítulo 2, último livro da Bíblia, olha do que fala. Apocalipse 2,14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Que foi que Balaão fez? O qual ensinava a Balaque, o rei dos Moabitas, a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ou seja, essa ideia é antiga. Às vezes não é preciso você atacar diretamente, basta apenas colocar armadilhas para que caiam. E o que aconteceu essa semana? Vocês viram um vídeo que viralizou, aquela moça disse, a gente não precisa estar quebrando a cabeça com esse povo de igreja. É só se tornar professora de suas crianças na escola dominical e está tudo resolvido, porque nós vamos ensinar as suas crianças aquilo que nós entendemos que é o certo. Não precisa atacar diretamente. A gente só precisa se infiltrar. É por isso que determinadas coisas você precisa ter muito cuidado. Relacionamentos, muito cuidado, porque senão chuta que é laço. É muitas vezes assim que pessoas piedosas, tementes a Deus, caem. Sansão caiu assim, Salomão, Davi. E olhe que não era pouca coisa, não. Eram gigantes da Escritura. E a gente não está lá essas coisas, um Davi, né? E a gente precisa cuidar. Porque senão, é exatamente isso que acontece conosco. Essa foi a estratégia utilizada por Balaão. Eu não posso amaldiçoar, mas não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, bota eles para comer da nossa comida aqui. Bota eles para se relacionarem com as nossas mulheres. Daqui a pouco você vai ver a bagaça. É exatamente isso. Por quê? Porque essa é uma das maneiras eficazes de você lograr êxito naquilo que você tenciona. Verso 29. Mas deixa o dedo aí em Números, tá?
Verso 29 diz assim: assim com tais ações o provocaram a ira e graçou peste entre eles. O que aconteceu? Uma praga pôs fim à corrupção lá em Baal-Peor. É o que diz lá em Números 25:9. Diz assim, ó: os que morreram da praga foram 24.000. Foi uma doença repentina e mortal. Meus irmãos, é porque nós não temos relatos ou nenhuma revelação, e mesmo que tivesse era complicado isso, fora extra-bíblica. Mas pestes pode fazer parte do arsenal divino contra um povo rebelde, promíscuo e que não dá ouvidos à voz do Senhor. Pode ser. Morreram aqui 24.000 de uma praga que Deus está dizendo assim, não diga que sou eu não, foi uma doença. Não, o texto é muito claro, foi Ele que mandou, e essas pessoas morrem como um juízo vindo do alto. Por quê? Porque simplesmente não deram ouvidos à sua voz. Final do verso 29, ele diz assim, e graçou aqui. Essa imagem do verso 29 é muito forte. A palavra graçou aqui, para mim, a tradução melhor é irrompeu peste entre eles. Sabe qual é a imagem final do versículo 29? É mais ou menos o seguinte: a imagem é de um rio cujas barreiras arrebentaram, cujas barreiras não suportaram, então elas arrebentaram assim, e assim a peste, como as águas de uma barreira que irrompe, toma a cidade, toma vidas, inunda a casa e por aí vai. É a mesma cena que é utilizado aqui. Isso nos mostra que o pecado humano não passa despercebido aos olhos do Senhor. Verso 30 diz o seguinte: então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. E aí eu queria pedir a você que viesse junto comigo, rapidinho aqui, ó. Números capítulo 25, rapidinho, que eu já estou vendo que a minha hora está bem apertada. Vamos lá, Números 25, verso de número 4 a 8. Números 25, verso 4 a 8. Veja como foi que a coisa foi resolvida. Está aqui, ó. Verso 4, capítulo 25 de Números. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Veja que são textos contundentes da parte de Deus. Como Deus trata o pecado, da maneira como Deus lida com a questão. Meu amado irmão, vou dizer uma coisa para você: você está no lucro, hein? Nós estamos aqui. Veja, olha a moleza que é. Verso 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Está ou não está no lucro? Verso 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E ele fez isto porque, salte para o verso de número 13, verso 13, número bom, verso 13. Olha o que diz: e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus. Zelo pelo seu Deus. Se uma atravessou duas pessoas por zelo a Deus, obviamente aqui você, se porventura vê alguma bronca por aí, não faça o mesmo, porque aqui é óbvio que você tem um mandato do céu. E hoje nós temos o governo que Deus estabeleceu, as autoridades para fazer isso. Não compete a mim nem a você a vingança. Aqui é um caso totalmente particular. Zelo por Deus. Terceira coisa e última. Não deram ouvidos à voz do Senhor. Por quê? Porque desprezaram a terra prometida. Segundo, porque desobedeceram ao que Deus havia estabelecido. Terceiro lugar, eles murmuravam. Veja verso 31, rapidinho. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. A ação de Finéias foi justa, louvável, demonstrando a fé que ele tinha em Deus.
E como vimos lá em Números capítulo 25, verso 13, por zelo ao Deus eterno. A sua família, por conta dessa atitude dele, teve uma aliança perpétua no sacerdócio de Israel, continuamente, por conta do zelo que esse rapaz teve. Mas observe que esse povo nunca para. E eu chamo a sua atenção para o verso 32 e 33. Quando diz, depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa dele sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. A história continua no capítulo 25. Melhor, no capítulo 20, verso 2 a 5. O povo reclama porque não tem água. E Deus disse, fala à rocha que ela dará água. Moisés pega ar. Veja, Moisés, que era esse rapaz aqui, ó. Olha mesmo. Varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Pode ser o homem mais manso do mundo, mas não aguenta a gente buzinando no seu ouvido. E ele perdeu a paciência. Falou irrefletidamente. Meio que desafiou Deus. Está lá no capítulo 20, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas no capítulo 20, verso 2 a 5, mostra como Moisés se irrita e desafia Deus e meio que fala de maneira complicada com aquele povo, de maneira muito dura com aquele povo. E Deus dá uma ordem, ele faz outra. E por essa razão também o texto sagrado diz que por essa conduta Moisés não entra na terra prometida. Esta é uma das vezes que tiraram Moisés do sério, fazendo ele pecar. Ele falou e agiu de maneira irrefletida. Deixa eu chamar a sua atenção para algumas coisas antes de a gente encerrar. Se você notar, tudo que nós vimos nessa noite, triunfo ou fracasso, tragédia ou sucesso, vida ou morte, nesta passagem, estão totalmente ligadas a algo precioso. E este algo se chama dar ouvidos à voz do Senhor. Deus não lhe traz aqui semanalmente, seja aos domingos, seja na quarta ou quaisquer outros dias. Deus não lhe traz aqui, muitas vezes, para colocar o dedo na sua ferida, para que você escute muitas vezes o que nem gosta, para que você seja confrontado com coisas que você faz. Deus não lhe traz aqui simplesmente para você estar desagradado com o que houve, mas Deus está aqui com uma expressão de amor, de compaixão pelos nossos pecados, para ao falar essas coisas, confrontar-nos, chamando-nos ao arrependimento, a fim que possamos dar ouvidos à sua doce e amável voz. Se você percebeu o verso 24 a 33, verso 24, e não deram crédito à sua palavra. Verso 25, não acudiram à voz do Senhor. Verso 28, comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. E por que isso é não dar ouvidos à voz do Senhor? Porque Deus proibiu esse tipo de coisa. Verso 28, eles não deram ouvidos à voz do Senhor porque comeram dos ídolos mortos. Verso de número 33, eles foram rebeldes ao Espírito de Deus. Portanto, triunfo ou fracasso, tragédia ou sucesso, vida ou morte, estão intrinsecamente ligados a dar ou não ouvidos à voz do Senhor. Eu lembro de uma historinha que eu acho que já contei aqui na igreja, onde haviam trabalhadores num castelo que estavam desejosos, por ordem do rei, de explodirem uma rocha que ficava exatamente ao lado do castelo, colada numa pista de caminhada para os cidadãos das cidades fazerem as suas caminhadas. Conta a história que eles acenderam a pólvora e uma explosão era esperada a qualquer momento. Só que de repente, apesar de toda a área isolada, correndo pela grande muralha do penhasco, veio uma garotinha que se dirigia diretamente para onde haveria a explosão. Ela, por ser pequena, ela conseguiu passar por baixo da área isolada. Os homens começaram a gritar de maneira desesperada. Com o terror dos seus gritos, mais alarmaram e confundiram a pobre garota do que ajudaram. A esta altura, o pai também tinha aparecido e viu o perigo de maneira imediata.
Só que ele fez uma coisa. Ele centrou-se assim na direção da garotinha. Abriu os seus braços. E do fundo do seu coração disse a seguinte frase: minha filha, venha até os braços do seu pai. Com os bracinhos abertos para os braços do pai. E os olhos cheios de lágrimas, respondendo aos olhos do pai. Aquela criança saiu em disparada, se afastando do lugar da explosão. E não parou até que se chocou com o peito do seu pai, que chorava de maneira copiosa. Ao pensar em um perigo tão grande, não havia outra coisa que ele pudesse fazer senão chorar. Menos de um segundo daquele abraço, houve-se a tão esperada explosão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dia após dia, culto após culto, por meio da sua gloriosa palavra, Deus está nos chamando de braços abertos, a fim de nos livrar das tragédias que poderiam acontecer na nossa vida. Portanto, ouça a voz de Deus hoje, que de braços abertos nos chama para atender ao seu convite e à sua voz, a fim de que possamos nos livrar das explosões que a vida nos traz. Sabe por quê? Porque uma delas pode ser fatal. Pode ser fatal para o seu futuro. Pode ser fatal para a sua família. Pode ser fatal para o seu casamento. Pode ser fatal para a sua vida. Hoje, o Deus eterno, uma vez mais, nos chama para nos livrar das tragédias. Ouça a sua voz. Baixa a cabeça. Oremos ao Senhor. Deus bendito, louvamos o teu nome. Porque quem somos nós, Senhor, para se preocupares conosco? Não nos permita passar dias sem pensar na terra prometida. Que não desprezemos as coisas do alto. Que nós valorizemos, Senhor, as coisas do alto. Ó Deus bendito, ao mesmo tempo queremos te rogar, nos ajuda, Senhor, a não apenas não desprezarmos, melhor dizendo, a tua promessa, não desprezarmos, Senhor, a terra prometida, mas ajuda a não desobedecermos o Senhor, conforme vimos no verso 28 a 30. E cá para nós, nos ajude a não murmurar. Faz-nos entender que o caminho para Canaã também inclui uma pista, uma rodovia chamada deserto. O caminho até os céus, os novos céus e nova terra, envolve uma BR chamada dores, angústias, sofrimentos, uma vez que o Senhor mesmo disse que a porta é estreita, o caminho apertado, mas este conduz aos céus. Que lembremos de maneira vívida dos céus, a fim de que as dores se tornem ainda mais suportáveis. Dê-nos graça para isso. Nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.